Gente querida do Terror Nadina, é conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje? Hoje conversaremos sobre o quê? Bom, o vídeo vai se concentrar no maior dos segredos da espécie humana, aquele capaz de desafiar até um conclave, no sentido figurado, com a reunião de papas do esoterismo, da psicanálise, da psicologia, enfim, de todas as ciências que estudam a mente humana, a alma do ser humano, o espírito. Pois seria pouco para tentar ousar desvendar os segredos que habitam um corpo bombardeado por tsunamis hormonais e sentimentos complexos, daquele ser único que é capaz de tudo, inclusive gerar uma criança. Senhor Mário, eu falo da mulher. Se nem elas conseguem se autodefinir, o que esperar de nós, réis mortais? Mas o relato que agora começa, ele consegue resumir um conflito, um somatório de sentimentos que, eu confesso, mexeram comigo. Mas não vou ficar aqui dando spoiler, não. Peço que, por favor, assistam o relato até o final. Preste atenção nos mínimos detalhes. Não se prenda ao mérito de verdade, mentira, não. Mas partam da premissa, é verdade. E diante do fato de ser verídico, tente responder o como pode, ou entender as mensagens das entrelinhas. Mas o fato de ser bonito é uma exigência na vida de qualquer adolescente sonhadora. Porque a beleza física é a primeira que se impõe como quesito fundamental. E os dois eram bonitos. Quer dizer, eu vou mudar um pouco. Leandro era bonito, muito bonito. Só que Marcão era lindo. Leandro, além de ser bonito, ele era o amigo. Ele me conhecia. Ele sabia quando eu estava bem, quando eu estava mal. Às vezes eu tinha brigas com a minha mãe, com meu pai, aquela coisa, né? A rebelde sem causa, quer voar. Não aceitava certos nãos. E ele sabia exatamente quando eu estava bem e quando eu estava mal. Eu tinha uma paciência, ele me escutava. Nossa, eu era apaixonada pelo Leandro. Já Marcão, eu acho que se eu tivesse com 40 graus de febre, ele não notaria. Sempre ligado no 220, atleta, forte, um corpo lindo. Da mesma forma que eu adorava ver Leandro apresentando seus trabalhos no Grêmio Literário, eu me deliciava ao ver Marcão na quadra. Sentir aquele vigor, sabe, aquela coisa de testosterona exagerada, aquele suor, aquele cheiro de macho, que mesmo sem entender o porquê, mexia comigo. Eu amava os dois, do meu jeito. E muitas vezes pensava, poxa, por que não poderia ser os dois num só? Aí seria perfeito. Marcão era um risco, porque as meninas todas da escola tinham nele o sonho de consumo. Marcão tinha o jeito que não se apegaria a uma só. Era de todas e ar de nenhuma. Já Leandro era o meu porto seguro. E eu me deixei levar. Quando vi, aos 15 anos, para desespero do Marcão, na época tinha os bailes de debut,
eu convidei Leandro para ser o meu par. E após o baile, nós começamos a namorar para a felicidade dos meus pais. As famílias se davam muito bem. Era aquela vida tranquila. E não demorou muito, mas por minha iniciativa do que dele, uma noite ficamos sozinhos na minha casa e aconteceu. Nossa, foi daquele jeitinho que eu imaginava. Foi doce, foi carinho, foi amor. Eu me senti amada. Eu estava feliz com a minha vida, com o meu namorado e agora com o meu homem. Só que Marcão não fez questão de, sabe, disfarçar a sua ira. Bom, também com aquela sensibilidade de pata de elefante não dava para esperar mais nada. E ele meio que se afastou. Para mim até foi bom. Porque, claro, o Leandro era um homem ali já esperto. Ele sabia que eu, de vez em quando, balançava pelo nosso amigo em comum. De repente eu comecei a conviver com um conflito. Eu não vou dizer quem é mulher vai me entender, porque eu acho que mulheres e mulheres e mulheres, tem mulheres diferentes. E claro, não é porque eu passei por isso que outras também passariam. Ou também não é porque isso me balançou que balançaria outras. Se é difícil conhecer uma mulher, imagine todas. Mas para mim, era aquela coisa assim, sabe? Eu me lembrei muito que meu pai falava de um livro de Nelson Rodrigues, Dona Flor e seus dois maridos. Que ele, quando via os meus olhares, meu pai era um homem de estrada, meu pai enxergava longe. Ele dizia, moça, tá na hora de tu ler Nelson Rodrigues. Eu não entendia muito bem, porque era um autor, sei lá, antigo, que eu pouco ouvia falar, falava muito no cinema antigo, enfim. Mas aos 18 anos o meu pai me deu Nelson Rodrigues, Dona Flor e seus dois maridos, Senhor Romário. Quando eu li aquele livro, eu me senti a Florzinha. Agora, justiça seja feita a Leandro. Ele era muito mais homem, biblicamente falando, do que o marido vivo da Dona Flor. Mas mesmo assim, o vadinho incomodava. Quem não leu esse livro, eu até aconselho, leia. Diz que tem um filme muito antigo, se puder assista. Aí eu entender. Seu Romário. Eu tinha aquela vida tranquila, um homem apaixonado, um homem cativante, um homem sempre preocupado comigo. Ele me fazia me sentir uma pessoa importante, ele me dava toda a cobertura, eu estava segura, até mesmo em níveis financeiros, porque ele já estava na universidade, indo muito bem. E logo o meu Leandro se tornaria um médico. Com certeza seria um grande médico. Porque tudo o que ele fazia, fazia bem. Uma média incrível. Digamos, o Leandro era 7 em tudo que fazia. O Marcão era 2,5, 3, 2,5, 3. Mas na questão física, aquilo era 10 com louvor. Aquilo era um garanhão. Meu Deus, eu tinha sonhos eróticos como ele. Eu acordava envergonhado, eu acordava, tu não pode pensar essas coisas, mas era um instinto. Eu até conversei com minha mãe a respeito. E ela disse que toda mulher é uma mulher e uma fêmea. Ela não pode tentar apagar nem a mulher nem a fêmea, mas ela tem que encontrar um denominador comum para que as duas consigam conviver e construir uma vida. Porque se houver um abismo entre elas,
com certeza, entre a mulher e a fêmea, sucumbirá o ser humano, que nunca irá se sentir plena, nem de um lado, nem do outro. E era esse abismo que às vezes eu sentia estar entrando, porque eu amava o meu noivo, ali já estamos falando de noivo. Ele me dava o suficiente em tudo, mas eu não sei por quê. Eu tinha aquela curiosidade do algo mais. E eu percebia que o que eu sentia pelo Marcão era somente atração física. Mas mesmo assim era uma tentação. Aí eu lembro que teve uma partida de futebol do time da cidade, na qual, lógico, Marcão era um dos destaques. Mas tinha no time o Léo também, jogava muita bola, se tornou um grande amigo de Marcão. E a minha amiga na época, a Sônia, estava meio que com as asinhas pro lado do Léo. Aí ela me convidou para que no final do jogo eu fosse com ela. Eu queria encontrar com o Léo na saída do vestiário, conversar, e tinha vergonha de ir sozinho. Aí eu digo, mas eu não vou lá contigo. Não é só tu, vai a Marina, vai a Rita. Eu digo, um grupo de mulheres, tudo bem? Então nós fomos. Claro que nós entramos nos vestiários, ficamos nos corredores ali, os diretores do clube, eram pais, parentes de uma das meninas, aí estava todo mundo feliz, parece que o time tinha empatado contra um resultado importante, eu não entendia muito bem. Leandro não estava na cidade, estava na faculdade, e eu fui. E olha, eu não sei se foi o destino, ou se foi por querer, acredito que não foi por querer. Mas estavam todos ali conversando com o Léo, falando do empate, falando disso, falando daquilo, todos distraídos. E o meu olho foi direto no vestiário. E eu vi Marcão pelado no banho. Aquele corpo molhado, aqueles músculos. E aquele era fora de propósito. Aquele foi aquele mais lindo que eu vi na minha vida. Se bem que até então eu tinha visto só aquele. E o meu aquele não era assim tão desprezível. Mas eu não podia negar. O aquele do Marcão me fez suar frio. Acho que eu fiquei mais molhada que ele, que estava debaixo do chuveiro. Entendedoras entenderam. O pior é que ele percebeu que estava olhando e deu um sorriso. Eu fiquei enfeitiçada. Toda a minha resistência com relação à possibilidade simplesmente se desfez. Eu não queria trair Leandro. Eu não queria estragar a relação que eu tinha. Leandro seria o homem que me levaria ao altar. Leandro era o primeiro homem da minha vida. Mas como negar o que eu sentia? E eu não sei se aquela casualidade, talvez não casual, despertou em Marcão uma certeza que se abriu uma janela. E ele começou a aparecer de uma maneira mais rotineira na minha vida. E eu, na época, eu abri mão assim daquelas faculdades mais desejadas para não sair da minha cidade. E como meu pai tinha um negócio promissor que estava indo muito bem, era um comércio que eu cresci dentro daquela loja, e tudo indicava que eu seria herdeira e gostaria de herdar, porque eu gostava do ramo. Então, fiz o vestibular na minha cidade, que tinha poucas opções, né? Mas passei a estudar administração, pensando em administrar o que seria meu.
Marcão não estudava, só jogava futebol. Só. Era a profissão dele. E pelo que falava, apesar da equipe da minha cidade ser de divisões inferiores, tinha grande chance de chegar na segunda divisão, que já é mais próximo da elite, que era uma vitrine. E se falava que tinha equipes da primeira divisão pensando em contratar Marcão. Ele tinha futuro no futebol. Mas numa dessas noites, outra casualidade. Marcão estava na faculdade. Oi, tudo bem e coisa. E eu, claro, quando eu o vi, ele estava na sua moto, aquela moto gigantesca, linda, todo perfumado, com uma roupa assim, um jeans preto, uma bota, uma camiseta preta também, uma jaqueta lindo. E ele chegou para me dar um beijo no rosto. Quando ele deu aquele beijo no rosto, eu senti aquele perfume. Meu Deus, deu vontade de dizer, na sua ou na minha? Aí ele perguntou sobre o Leandro, eu falei que estava bem, aquela conversa toda e pá. Aí ele disse, vamos marcar, vamos, sei lá, a gente se encontrar, jantar, conversar. Mas eu talvez na minha necessidade aqui, eu não entendi muito bem e aceitei a proposta. Porque à primeira vista eu achei que ele estava me convidando pra gente ir num barzinho, coisa que estava uma noite muito bonita. E eu aceitei. Subi na moto e fui pro bar com ele. Bom, senhor Romário, moto, aquele homem, aquele perfume, mais uma ou duas aqui. E não podia ter dado outra coisa. Aconteceu. E se eu disser que foi maravilhoso, que eu me senti plena, você está caindo no lugar comum, que foi o mesmo que eu falei sobre a minha primeira vez com o Leandro. Mas com o Marcão foi diferente. Não teve muito carinho, não teve muito respeito, não teve muito tato, foi na força, ele me virou do avesso. Tinha hora que ele me machucava, tinha hora que eu ficava desconfortável, tinha hora que era maravilhoso. E o conjunto do que aconteceu comigo ali me fez me sentir mulher, fêmea e pior, uma puta. Talvez muitas mulheres estejam agora delirando, dizendo, pô, que aconteceu melhor para mim, que eu tinha que conhecer, eu não podia seguir com essa dúvida, que agora eu podia optar. Ou então até pensando, meu Deus, eu descobri que ser mulher é muito bom, mas ser uma puta de um homem é maravilhoso, sabe? Aquela complexidade, aquela coisa que passava. Mas eu me sentia mal. Me senti mal, mas não foi o suficiente de não repetir várias vezes aquilo que nunca foi sem querer. E aquilo que eu não tinha certeza se gostei realmente, mas que não resisti à ideia de repetir. E claro, Leandro, quando vinha para a cidade, sendo o homem que era, ele percebeu. Ele percebeu, eu tentei mentir para ele, eu lembro exatamente daquela noite. Ele chegou todo feliz, contando como foi a semana, como foi isso, como foi aquilo. Aí eu achava maravilhoso. Os olhos dele brilhavam quando ele falava do que estava aprendendo, do que estava vivendo. E falou também que conseguiu um estágio, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, era uma residência não sei aonde. Mas ele falava aquilo, eu ouvia, mas não escutava. E ele estava muito empolgado, mais empolgado do que normalmente. E aí ele até falou, nossa, descobriram lá perto da faculdade apartamentos lindos, eu não esperava que naquele bairro tivesse apartamentos assim, de bom preço, coisa. Ele falava tanto pelos cotovelos, que eu ouvia, mas não escutava. E ele percebeu. Percebeu e começou a me perguntar o que estava acontecendo, eu tentava, o que está acontecendo, blá. Nisso, Marcão entrou. E de longe acenou para nós. E eu desmanchei. Quando eu desmanchei, Leandro olhou para mim e disse,
precisa me falar mais nada. É ele, né? Aí eu tentei desconversar, tentei falar isso, tentei falar aquilo, e ele, por favor, não me tire pra bobo. Me respeita. Aí eu tive que dizer o sim mais doído da minha vida. O clima ficou horrível. Eu percebi que o Leandro engoliu uma dose de veneno, mas ele não perdeu a elegância. Eu senti ali que ele estava pronto para chorar, mas chorar que nem uma criança, explodir. Mas jamais ele agiria dessa forma. Ele chamou o garçom, pediu a conta. Eu quis ajudar ele. Por favor. Essa é minha. Porque essa noite eu programei. Porque para mim seria uma noite especial. E parece que eu não me enganei. Aí botou a mão no bolso, botou em cima da mesa assim. Seu Romário, eram duas alianças maravilhosas que faria qualquer mulher pular no pescoço do homem, principalmente do homem que ela amava e queria que fosse seu marido, que era o caso. Ou havia deixado de ser, não sei. Eu só sei que Leandro levantou e disse: espero que você seja feliz e tenha feito a escolha certa. E te aconselho até a ficar com ele, porque comigo nunca mais. Virou as costas e saiu. Saiu, eu estava ali me sentindo a última das moicanas. Ao mesmo tempo que a cabeça baratinava, eu fiquei preocupada porque ele foi em direção a Marcão. Eu digo, ai meu Deus do céu, é agora. Mas eu não entendi, ele apertou a mão do Marcão, ficou conversando, pá, e saiu. O Marcão aproveitou que eu estava sozinho e veio em direção à mesa. O que aconteceu? Eu olhei assim, ué, por que a pergunta? Não. Porque o Leandro conversou comigo, perguntou como é que eu estava, perguntou pela minha mãe, perguntou pelos meus irmãos, apertou minha mão, me desejou sorte e só disse assim, ó, faça bom uso das alianças. Ai, seu Romário. Ele tinha deixado as alianças em cima da mesa. Aí eu consegui botar a mão assim, esconder e dizer que não sabia de nada. Foi sem dúvida alguma a pior noite da minha vida. Foi a pior noite da minha vida porque ali eu percebi que quem eu realmente amava era Leandro. E eu o havia perdido, com certeza. E o meu Marcão se resumiu a um prêmio de consolação. Só que aquela história, eu fiquei totalmente perdida. E de repente, eu precisei de um ombro amigo. Eu não queria me sentir vulgar mais do que eu estava me sentindo. E me apeguei a Marcão. Eu tentei. Nunca mais ouvi falar de Leandro. E acabei namorando Marcão. Eu e mais umas 30. Pelo menos nesse ponto, Leandro podia se sentir vingado, porque eu sabia exatamente qual foi o sentimento que arrebentou com ele naquela noite, porque eu era a maior chifruda da cidade. Mas tanto fazia. Pelo menos Marcão era divertido. E só isso que restou, porque nem aquele fascínio na horizontal passou a ter importância. Porque no final de toda aquela, sabe,
Entende, né? Sobrava apenas um vazio. Pausa para um pedido, necessária por ser muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe, clique sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. E se achar que merecemos, envie-nos um Pix, QR Code na tela, como também a chave. Você escolhe o caminho. Qualquer quantia será bem-vinda. Importante também é que você lembre de hypar o vídeo. E se desejar se associar à Confraria Nadina, será muito bem-vindo. Seja membro por apenas R$ 4,99. Em troca nós não temos muito a oferecer, mas já existe uma grade de vídeos extras exclusivos para os membros. E é claro que não podemos deixar de agradecer sempre aqueles que enviam os seus relatos via e-mail, o e-mail que está aqui na tela. São essas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. E desde já deixamos o nosso muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, por ser um Nadina, pois você é a razão do canal existir. O namoro deu frutos, e sem eu perceber, estava no altar dizendo sim para Marcão. Ele se mostrou um marido até acima das minhas expectativas. Porque realmente mudou bastante depois do casamento. Ele era atencioso do jeito dele, ele era adequado até onde as suas limitações podiam conceber. Mas era um excelente marido, um excelente chefe de família e se mostrou um grande pai quando nasceu a nossa Janaína. Claro, a vida não eram só flores. Marcão tinha hábitos que certamente Leandro não teria. E eu não conseguia fugir do martírio da comparação, tipo, o que eu tenho, o que eu poderia ter. Marcão gostava das suas saídas noturnas, que dizia ele que estava no bar bebendo com amigos, mas trazia lembrancinhas de batom na cueca. Marcão era um homem que não deixava faltar nada. O tempo passou, a sua carreira no futebol foi até o momento que ele cansou. Ele cansou. Já não queria mais treinar, já não se dedicava, já queria ficar, segundo ele, mais com a família. Agora, a família englobava muitas pessoas. Ele acabou de uma forma precoce, deixando o futebol, que lhe rendeu um bom dinheiro, e foi realizar o seu, com certeza, segundo grande sonho, que era ser policial. E ele entrou para a civil. Foi transferido. Nós mudamos do nosso bairro. Foi transferido, mas eu não quis mudar da minha casa e nem do meu bairro, nem deixar o negócio que herdei do meu pai. Então ele, quando dizia que queria parar de jogar futebol para ficar mais próximo, ele acabou se afastando. Alugou um apartamento na cidade para onde foi transferido. E eu fiquei com Janaína em casa. Ele vinha esporadicamente. Eu levava uma vida tranquila, sem grandes perspectivas. Me dedicava ao meu trabalho e à minha filha. De alguma forma eu era feliz. O que me irritava era a traição, e até mesmo, sabe, a falta de zelo para esconder. Quando eu fazia algum comentário, logo nos primeiros tempos de casamento, ele ria e dizia, não esquenta com isso, mulher. Pode ter certeza, a maior parte do tempo eu passo com meus amigos. Mulher, de vez em quando rola, é só, sabe, só carne. Porque você é o meu amor, você é a mãe da minha filha, você é a mulher para casar, a mulher que eu escolhi para usar meu sobrenome. Então ele falava aquilo, achando que estava me engrandecendo, e aos poucos ele não conseguia entender que aquilo me machucava. Mas eu fui levando. Seu Romário, eu cheguei aos 30 anos.
eu não vi passar. E eu era apenas a proprietária da loja da família, a mãe da minha filha e a mulher do Marcão. Aí a vida resolveu aprontar, como o senhor fala. Estava eu na loja, como sempre envolvida com funcionários, porque a loja cresceu na minha mão, modéstia à parte. Nós já estávamos com 18 funcionários. Eu consegui novos fornecedores e consegui novos clientes. Comecei a comprar mais barato, comecei a vender mais. Já havia comprado 2 caminhõezinhos para entrega. Olha, 18 funcionários, a coisa ia. Eu me realizava no que eu fazia. Graças ao que meu pai me deixou e ao meu curso de administração, eu era uma profissional realizada. E uni o útil ao agradável, construí outro depósito e a parte de cima da loja, onde na época do meu pai era depósito, eu construí um bom apartamento. Então eu me dividia entre cuidar dos meus negócios, cuidar da minha casa e da minha filha. Era corrido, mas gratificante. Aí num determinado dia, estou eu ali na minha rotina, entre papéis, entre isso, entre aquilo, negociação e números. Veio uma atendente da loja e disse: Dona Priscila, tem um senhor que quer falar com a senhora. Aí eu, de cara, pensei que era fornecedor, ele agendou. Não. Ele disse que é um amigo seu, que o nome dele é Leandro. Ai, eu gelei. Aí digo, bom, só um minutinho que eu vou atendê-lo. Aí demorei um pouquinho mais para me recompor. Eu digo, não pode ser ele. Aí quando fui chegando, ele estava ali no balcão. Não era o Leandro, era o doutor Leandro. Aquela roupa branca, chegava a ofuscar os olhos de tão limpa. Aquele sorriso. Olha, uns grisalhos que surgiam, prematuros, claro, mas que deram um charme todo especial. Eu cheguei perto dele, ele me olhou. Nossa, parabéns, isso aqui está muito bonito. Aí eu olhei, muito obrigado, você também. Olha, ele como sempre, elegante, e eu fui direto. Eu não entendi o que ele quis dizer, não sei. Eu sempre fui muito ridícula. Na hora de ter a resposta, eu fico toda embaraçada. Aí ele olhou. Você tá linda mesmo. Disse, daqui a ficha caiu, né? Obrigado. Então, eu soube que você tem uma filha. Nossa, aquilo foi surpresa, porque eu achei que ele nunca ia querer notícia minha. Ele disse, é a Janaína. Aí ele ainda brincou, eu espero que ela tenha puxado a sensibilidade e a beleza da mãe e o vigor do pai. Nós rimos. Aí ele disse, mas você está muito ocupada, eu não quero tomar seu tempo. Na hora eu digo, não, você não toma tempo. Desculpa, eu deveria convidá-lo para entrar, sabe? Vamos lá na minha sala, vamos conversar. Ele falou, não. Eu estou de passagem e aproveitei. E lá, por que não? Vou lá ver como é que está minha velha amiga. Nossa, aquilo doeu tanto. E não foi por causa do velha, não. Foi por causa da amiga. Aí eu perguntei, mas vai ficar aqui pelo bairro? Ou pela cidade, eu não sei por onde você anda, se continua na cidade, eu não soube mais notícia sua. Ele, não. Eu me formei e mudei. Aí falou o nome da sua cidade. Dava uns 150 quilômetros dali. Aí só vim resolver alguns negócios aqui. E amanhã mesmo eu estou de volta. Aí eu caí na bobagem. Me convidaram, então por que não aparece para tomar um café hoje à noite? Vem jantar comigo. Ele ainda brincou, você faz as refeições no trabalho também? Cadê a rede? Eu disse, não, eu estou morando em cima. Ele, tá. Ele aceitou. No momento eu fiquei feliz, mas depois que eu vi partindo assim, eu digo, por que não? De desfrutar um pouco da presença dele.
Aí marcamos para as 20 horas, como sempre, 15 para as 8 já estava. Umas rosas muito bonitas. Aí ele estranhou. Nem Janaína e nem marcamos. Aí, sabe, como eu percebi, fui entrando na conversa, o Marcão, não sei se você sabe, ele não joga mais futebol. Disse, eu ouvi falar. Pois é, ele está na polícia e foi transferido também, não está na cidade, é uma pena. É uma pena mesmo, eu gostaria de reencontrar aquele maluco. E a minha filha, por coincidência, foi na casa da avó. E ficou. E aí estávamos nós dois ali, naquele apartamento. Foi quando ele perguntou se poderia ir na varanda para fumar. Eu disse, você fuma? Você nunca gostou de cigarro? Ele disse, depois dos certos tropeços a gente pega algumas manias erradas. Nossa, que eu meio que me parecia ser uma indireta, mas não era do feitio dele. Aí jantamos. Ele elogiou tudo, sabe, aquela educação. Eu perguntei como é que estava a sua vida amorosa, eu sempre invasiva. Ele disse, eu não tive tempo nem espaço. Dedico a minha profissão e vou levando. Aí eu perguntei, mas não tem nenhuma ficante? Ele foi seco. Você sabe, eu nunca fui chegado a aventuras. O jantar transcorreu normalmente. Por volta de 23 horas, ele disse que estava ficando tarde, que ele tinha que ir embora. Quando ele falou que ia embora, me deu uma tristeza. Agradeceu o jantar. Eu o levei até a porta. Aí os olhares se cruzaram. E a bobagem foi feita. E foi tão bom como era antes. E tão mais pleno do que era com o Marcão. Era diferente. Era diferente. Eu não fui jogada nas paredes, eu não fui esbofeteada, eu não fui virada do avesso, eu não fui chamada de todos os palavrões possíveis. Não. Eu fui amada. Não comida. Se é que me entendem. Mas eu havia feito a minha opção, que estava feito, não tinha retorno. Eu vi aquele homem descendo as escadas na certeza que nunca mais o veria. Engraçado, não deu nem remorso. Não. Eu tinha certeza que o que eu fiz não deveria ter feito, mas que eu precisava fazer. Dias se passaram. Marcão chegou, aquele mesmo jeitão dele. E eu já comecei a xingar, porque ele jogou a jaqueta na sala, pegou aquela arma horrorosa, deixou em cima da mesa. Eu falei para tomar cuidado por causa da Janaína, ele já foi tomar um banho. Já veio com aquela história, vem cá, nega véia, tô com saudade. Já aconteceu ali na sala mesmo, estilo Marcão. Aí tudo terminado, eu tô arrumando alguma coisa pra gente comer. Ele vem da varanda, segurando aquele isqueiro. Bonito. Eu não sabia que você fumava. Seu Romário. Se tivesse um buraco ali, eu me enterrava. Aí ele perguntou, o dono desse isqueiro caro aqui está embaixo da cama ou está dentro do armário? Eu tentava inventar uma conversa, mas inventar conversa para policial, ex-jogador de futebol, acostumado com todo tipo de putaria, eu seria ridícula. Foi daí que ele viu no canto assim, escrito o nome, Dr. Leandro. Ele pegou aquele isqueiro. É aquela história, né? Eu não podia esperar do Marcão a mesma elegância que recebida de Leandro após saber que havia sido traído. Ele jogou aquele isqueiro em mim com uma força. Se eu não desvio e bate na cabeça, mata. Eu comecei a ficar nervosa, coisa que me segurou pelos braços assim, ele gritava, sua vagabunda,
dentro da nossa casa, sua isso, sua aquilo. Janaína vem do quarto chorando, eu dizia, olha a menina, ela tem que saber quem é a mãe dela. Tu desrespeitou a nossa casa, tu desrespeitou o nosso casamento, tu desrespeitou a nossa filha, sou infeliz, ele dizia. Eu caí na bobagem, mas tu me trai todo dia e eu aguento. Ele me enfiou a mão. Janaína começou a gritar, não bate na minha mãe, vem em minha direção. Olha, graças a Deus a presença da menina ali, porque se não fosse ela, eu acho que o pior acontecia. Ele virou, pegou aquela jaqueta, pegou aquela arma, pegou aquela roupa toda. Eu só vi a moto saindo em disparada. Meu Deus. Eu não sabia o que fazer. Eu tinha certeza que a coisa não ficaria assim. Claro que eu não ia sair, porque ali era a minha casa. E de fato era a minha casa. Eu construí com meu pai, era o meu mundo, eu não iria sair dali. Ali eu vivia com a minha filha. Mas eu não poderia esperar coisa muito boa. E realmente, eu sou obrigado a confessar para o senhor que nas minhas piores previsões, eu não pensaria em algo tão nefasto. Porque eu já havia vendo mudanças no comportamento de Marcão há mais tempo, principalmente depois que ele entrou para a polícia. Ele chegava em casa com cheiros diferentes, com amuletos estranhos, com livros estranhos que não me deixava ler. Tinha determinadas noites que ele passava a noite fora de casa, mas quando chegava eu ia olhar as roupas, não tinha cheiro de perfume, não tinha cheiro de bebida, tinha um cheiro forte. Aí conversando com a minha mãe, com meu pai, que eu estava preocupada, meu pai inclusive me alertou, esse rapaz está metido com forças estranhas, com forças ocultas. Eu disse, como assim, pai? Isso aí, quem está aí em seitas macabras, demoníacas, sabe? Ele dizia que a minha mãe fez o sinal da cruz, que é isso, velho? Não, mas seu pai nunca bateu bem da cabeça. E agora na polícia, esse rapaz está metido com coisas. E tudo aquilo eu pensava, sabe, será que vai fazer um trabalho para mim? Será que vai me destruir? Será que vai atingir minha filha? O que vai ser de Janaína? O que eu fui fazer? Eu só faço besteira? Eu pensava tudo. Menos de estar no meu trabalho, chegar um carro da polícia perguntando pelo meu marido. Aí eu disse que ele trabalhava fora, ele tinha se transferido, eu disse toda aquela história, ele não se encontra em casa, mas se o senhor deseja, eu deixo o endereço da delegacia onde ele está lotado. O policial falou, não há necessidade, a gente conhece a delegacia. Aí eu disse, mas o que está acontecendo? Por ser colega, a gente está tentando encontrá-lo, se ele entrar em contato com a senhora, por favor, mande nos procurar, que ele vai ter um tratamento especial, ele é da família. Nosso primeiro objetivo não é prendê-lo, e sim protegê-lo. Eu disse, vai prender, mas o que houve? O seu marido está sendo acusado de homicídio. Aí eu pensei de cara, não. Mas me veio a ideia. É alguma consequência do trabalho? Foi quando aquele oficial olhou para mim e disse, não. A acusação, homicídio doloso, tendo como vítima fatal o doutor Leandro Castro Kirst. Eu fiquei branca. O oficial perguntou, a senhora conhece a vítima? Eu não consegui responder, eu comecei a tremer, e fui para dentro assim. Na viatura, tinham 2 homens e uma policial feminina. Ela entrou, pediu licença, me ajudou a me acalmar. Aí perguntou se eu conhecia a vítima, aí eu expliquei que eram amigos, era assim. Não falei nada do que tinha acontecido, até mesmo para não agravar a situação. Eles se retiraram, avisando novamente para que, se eu encontrasse Marcão, que eu aconselhasse a se entregar. Eu encontrei Marcão, mas não da forma que eu esperava. Ele foi até a mim,
E o pior, que Janaína à tarde ficava na escola e chegava com a perua. Mas naquele dia a perua chegou e Janaína não estava. Aí eu perguntei para a tia onde estava minha filha. Ela disse: o seu marido foi buscá-la. Eu entrei em pânico. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se eu dava queixa para a polícia, afinal ele era o pai dela, ele tinha direito de buscá-la. Eu não sabia se foi buscar para o bem ou para o mal, eu não sabia nada, eu fiquei enlouquecida. Aí subi para minha casa, liguei para meu pai e disse: não, se acalma, não pensa o pior, se acalma. Ele adora a filha dele, vamos esperar, vamos, te acalma. E nisso, eu vi a moto encostar. Eu vi aqueles pés subindo. Eu não esperei nem ele bater na porta. Eu abri a porta, quando ele chegou, eu disse: cadê a nossa filha? O que você fez com ela? E o que tu acha que eu fiz com a nossa filha? Eu não sabia o que dizer. Você acha mesmo que eu faria algo de ruim para ela? Eu apenas a levei para a casa do meu irmão, porque lá ela está protegida de você, de mim e do que vai acontecer agora. Aí ele simplesmente ouviu: mas o que vai acontecer agora, senhor Marcos? Ele ficou pálido. Eu não quis abusar da sorte. Eu liguei para a polícia, procurei um investigador que o meu pai aconselhou, e ele estava lá em casa junto com outro investigador. Primeiro, querendo descobrir onde estava minha filha, e segundo, para me proteger. Marco, quando viu a presença dos dois, simplesmente ficou sem reação. Aí o investigador Cláudio simplesmente disse para ele: então, parceiro, vamos ter que usar de métodos que não desejamos? Ou você virá em paz? Ele simplesmente me olhou e disse: eu não vou dar problemas. Aí os três saíram rumo à delegacia. Passado aquele dia, eu só ouvia falar, que chegava na mídia, que pessoas me contavam. Marcão foi julgado, condenado, preso. Agora, isso é o que eu sabia. Sem detalhes, nunca fui visitá-lo na prisão. Janaína foi algumas vezes levada pelo meu pai. Marcão adorava meu pai. Alguns anos se passaram. Eu apenas segui a minha vida, não me envolvi com mais ninguém. Pensava em colocar uma pedra por cima, até o dia que eu recebi a visita do senhor Ângelo. Naquele momento, tudo voltou novamente. E o pior, veio acompanhado de novidades que me aterrorizaram. Ficou claro, eu estava envolvida numa história aterrorizante com tentáculos que misturavam realidades e universos paralelos.